Nos cofres eu peguei uma grana, eu atirei nele com um 11,43. Eu falei, não se mexe ou você morre. Nem imagina o quanto sofremos fisicamente. Ah, eles mandaram bala em vocês. Veja, ainda tem uma cicatriz aqui. Ah, entendi. E quanto você pegou em Bobigny? 14 anos. E agora eu estou pegando uma sequência que não é brincadeira. Os assaltos, então. Como eu rodei a França inteira, eles não podem suspeitar de tudo, não tem como. Ah, sim, uns 40 bancos. E 6 ou 7 julgamentos no tribunal do júri. Mesmo assim, eu pego 20 anos, hein? 20 anos era a pena máxima para os... E é isso. Realmente um meio de caras escrotos. Hoje recebo Jean-Pierre Dublé, um bandido à moda antiga, ex-assaltante e recordista de julgamentos no tribunal do júri na França. Participou de 12, mas infelizmente cumpriu 38 anos de prisão. Bom dia, Jean-Pierre. Bom dia. Então vamos começar, obviamente, pela sua infância, pelo menos pela sua região de origem. Isso é. De onde você é, Jean-Pierre? Então eu nasci no departamento da Mancha. A oeste, para os lados da Normandia? Em Coutances. Minha família, é tudo gente correta, viu? E meu pai era artesão marceneiro. Somos 6 filhos. Mas bom, não tive meu pai por muito tempo porque ele morreu em um acidente de trabalho, sabe? Então eu o perdi em 64, eu tinha 12 anos e meio na época, é isso. Bom, no começo eu estava na escola, tirei o CEP com 14 anos, né? Depois então minha mãe deu um jeito de me colocar em um internato perto de Cherbourg. O subúrbio de Cherbourg chama-se Équeurdreville. E lá, bom, estou em um centro de aprendizagem e aprendo mecânica de precisão, entre outras coisas. Consegui meu certificado de torneiro após 3 anos. Então aí você tem o quê? 17 anos, algo assim? Não, eu tinha 16 anos e meio quando tirei o certificado, pois nasci em dezembro. Pouco tempo depois, 1 mês ou 2, fui contratado nas Constructions Mechanics de Normandie como torneiro, porque eu já tinha boas referências da escola onde estudei, sabe? Então trabalhei nisso por 2 anos. Mas olha, 2 anos puxados. Quero dizer, 10 horas por dia, 60 por semana. Então isso dura quanto tempo? Isso não dura exatamente 2 anos, sabe? Até o dia em que fui demitido, como muitos outros, porque houve corte de pessoal. E naquela época, os sindicatos, essas coisas não tinham força, né? Então aí, você tinha o quê? Uns 18 anos quando se viu desempregado? É. O que acontece depois? Eu não tenho mais nenhuma entrada de dinheiro, é isso. E também nem podia contar com abrigo em casa. Minha mãe não tem condições, sabe, entende? Então eu me viro por aí, de um lado para o outro. Eu conheço umas pessoas da região de lá, uns caras que se diziam durões como eu naquela época. E aí todo mundo queria se mostrar mais ainda. E aí, bom, começa com os arrombamentos, coisas bobas. Arrombamento de casas, residências de veraneio, essas coisas assim. Você arromba com seus amigos. É. E depois você vem para Paris. Por quê? Para fazer carreira na capital? É. A polícia te pega quando você está em Paris? É. E eles me transferem de volta para Coutances na mesma hora, é isso. E aí, tem tribunal do júri em Coutances? Ah, sim. Caramba, você já inicia pelo tribunal do júri no percurso judicial. É. Quer dizer, a Liga dos Campeões... Eu acabo me dando mal e tomo 6 anos na cara. Então aí sou transferido para Caen. O que é um centro de detenção CD em Caen? Na época virou um CD, mas naquela época não era nada disso. Era uma penitenciária central. Quando você chegava ali, a Maison Centrale de Force de la Ville de Caen na porta... Já dava uma ideia do que te esperava, é. Então lá você já passa 9 meses no isolamento já completo. Ninguém sabe por quê, mas você está no isolamento. Depois eles te colocam em oficinas nessas coisas. Eu fico completamente maluco por causa de besteiras. Eu estou tão revoltado com tudo isso. Eu arrumo confusão com todo mundo, sabe? Somos 3, 4 jovens, a gente só arruma confusão mesmo. Isso vai se arrastando até que depois de um tempo me expulsam e mandam para Mulhouse. E na penitenciária de Mulhouse você chega lá, acha que foi deportado porque só ouve falar alemão, em alsaciano. Como se dizia lá, eles são mais alemães que os alemães. Os alsacianos, ao revistar, não deixam esconder nenhum alfinete. E aí... Eles têm a metodologia germânica. É igual, vou emendando uma solitária na outra, sabe? Ah, sim, você pegou muita solitária lá, né? Sim, bastante, sim. Ainda mais que, espera aí, deixa eu parar 2 minutos aqui para falar da prisão naquela época. Porque a prisão naquela época, o que era? Uniforme penal, ou seja, uniforme... Sim, claro. O uniforme de prisioneiro. Sim. O que é e como funciona a lei do silêncio? Não é a lei do silêncio. Não podemos falar pelas janelas, pois isso... É, ali não era o clima?
Não, no pátio ou na oficina não era a lei do silêncio. É, você podia conversar. Mas eles te colocavam esse tipo de uniforme penal? Ah, sim, sim. De tecido de burel, sabe? Ou Isso é. E aí os macacões azuis na oficina, sabe? Recusava trabalhar, ia direto pra solitária. pra solitária, é? Você não queria trabalhar? Sim, mas às vezes eu mandava se ferrar porque não era bom, sabe? Os trabalhos que tinha para fazer eram os mais nojentos, sabe? Que tipo de trampo você tinha? Ah, coisas para trabalhar na cela, fazer etiquetas, essas paradas assim. O trabalho que te dão nunca é muito elaborado. Então, Mulhouse, Mulhouse, fui liberado de Mulhouse em 66. quanto tempo você cumpriu dos 6 anos? Cumpri 5 anos e 9 meses. Ah, então você cumpriu quase tudo. É isso, é bem simples. Com uma diferença de 3, 4 meses? 10 de junho de 60, 10 de março de 66. A juventude é interrompida porque você caiu com o quê? 20 anos? Nem isso, eu tinha 18 anos e 6 meses. Então, se meus cálculos estiverem certos, você sai com uns 24. 23, 24. 24 e meio, é? É, 24,5. E lá fiquei totalmente perdido porque o isolamento era pesado. Naquela época não tinha jornal nem relógio, você tinha... Sem rádio você não tem nada, televisão menos ainda. Não, televisão, isso é... O que você tem? Jornais recortados? O que mais? Os jornais. Mas bom, tinha que comprar... Você não tem um tostão. Isso aí. Fora a biblioteca, Pronto. não tem muita coisa para fazer. Quando eu saio, fico perdido, sabe? Eu atravesso a faixa de pedestres correndo. Não sou capaz de discar um número de telefone. Você fica completamente deslocado. Bom, é isso. Então, né? E aí, quando eu saio, vejo um cara que vai até a secretaria, pega meus papéis, meu dinheiro. Enfim, não tinha muita coisa. Você tinha suas 3 moedinhas. Eu subo com ele. É um cara paisana, mas quando eu saio tem um jipe. É um militar que está no jipe e ele me diz, sobe aí. E então eu achava que ele ia me acompanhar porque eu precisava ir para Angers para o meu serviço militar. Ah, você não fez o exército, era a época do serviço militar. Isso mesmo. Então que o cara faz o papel de gente boa, né? Ele me convida, toma um café e me entrega a minha folha de rota. Eu pego o trem até Paris. Chegando em Paris, na época, eu tinha uma irmã que morava em Saint-Saint-Cloud. Então eu fico um tempo lá, não sei, 2 dias. E depois eu vou para lá. Em Angers, no quartel? Sim, em Angers, no quartel. Já quis pedir licença logo para ver minha família, mas não, você tem que aprender a marchar direito antes. Então foi isso. Eles nem te deram tempo de ir para a Normandia, foi direto para o castigo, direto para o quartel, boa sequência. Então eu só vi um cara que era justamente de Coutances, que era enfermeiro-chefe e tal, e tinha um psicólogo, né? Aí eu faço um pouco o papel de maluco, crises de nervos, ameaças e tudo mais, perseguido. E bom, eles entenderam a situação, mas foram gente boa, né? Então ele me mandou direto para Rennes, em neuropsiquiatria mesmo assim, e depois eu passo pelo junta médica pronto para ser dispensado, né? Dispensado do exército, a história não durou muito. Mas eles não precisavam mais de mim lá. A guerra da Argélia já tinha acabado. Sim, você veio após a Guerra da Argélia. Pois é, senão... Pode agradecer aos anos de cadeia, no seu azar teve um pequeno lado bom. Senão teriam me mandado para bater em árabe, né? Ah, sim, aí estava ruim mesmo. Você estava nas ruas de Paris, voltou para Paris, como foi? Volto para Paris e consigo um emprego, mas o trabalho de torneiro não dura muito. Uma tentativa de reinserção? Tentativa, isso aí. Não, porque na época eu realmente não queria voltar para a cadeia, sabe? Mas nada dava certo. E aí, bom, o que eu faço, né? Tudo de novo, né? E aí eu me especializo em cofres. E nos cofres eu peguei uma grana, viu? Porque na época tinha todos os Prisunic, todas essas coisas assim, o dinheiro ficava lá. Não tinha a Brinks que passava, então a gente atacava todos esses lugares que ficavam abertos até domingo ao meio-dia, a gente roubava. No domingo à tarde com um amigo, a gente fez uma série deles, né? Sabe, os Félix Potin, essas coisas assim. Todos os supermercados basicamente tinham o dinheiro do caixa. A gente pegou uma grana. Foi um bom negócio em 67, sabe? Uma coisa, não sei se posso citar o nome da empresa onde eu... Sim, já prescreveu em 67. Sim, de qualquer forma. E tinha uma loja da Marte. Eu me lembro, as lojas da Marte. E era, na época, era na Rua Paradis, em Paris. Não existe mais lá agora. E lá, eu e meu amigo, a gente pega 8.000 francos antigos. Daquela época, sim, o que é muita coisa. Era muita coisa. Uma quantia enorme,
E eu me lembro, comprei imediatamente um DS novinho, sabe? Ah, um Citroën DS, era o carrão de luxo da época. Isso mesmo, A mesma que o presidente da República usava. é, Mas tem uma coisa, quando você sai do exército, é. como você começa a arrombar cofres? Onde você encontrou o seu comparsa? Como foi o início disso? Bem, Enfim, de onde você tirou essa ideia, sabe? eu tinha um amigo de infância que infelizmente depois me traiu muito, me entregou, me apunhalou pelas costas, sabe? Mas enfim, Na época ele ainda era um amigo. na época ele era um amigo. Aí me apresentou 2 ou 3 caras. E ele, bem, me deixava fazer, mas era de mandar os outros para o trabalho, não de ir ele mesmo. É não pra ele. Ele te apresenta uns caras já mexendo com cofres? Isso, eles não mexiam com cofres, mas sou eu que começo a pensar nisso, entende? E também não esqueci que sou capaz de usar o maçarico, né? Sim, porque você tem formação de torneiro, de mecânico, enfim. Então é habilidoso com as mãos e sabe usar essas coisas. Aprendi na cadeia quando trabalhei um tempo em Caã, no serviço geral. Usava maçarico para encanamento e outras tarefas, foi assim que aprendi. Como você abriu os cofres? Só um parêntese técnico. Depende da marca dos cofres, tinha uns que não eram nada difíceis, mas tinha que atacar a porta, né, tomando cuidado para não queimar as notas. O dinheiro. Isso. Então você cortava com o maçarico com uma mão e segurava o extintor com a outra. Ah, sim, se desse problema você borrifava na hora. E bom, então tirar a primeira placa, tinha cofres que eram fáceis, mas tinha outros que eram de concreto por dentro, Sim, reforçaram com concreto entre as placas. porque tinha o mecanismo, aí tinha o concreto, né? Tinha que quebrar o concreto e tudo. Um trabalho pesado. Ufa! Foi difícil. Vocês faziam lá mesmo, não levavam? Eram coisas grandes? Quando a gente. Mas tinha até umas coisas que eram pequenas, mas que eram bem difíceis, viu? Tão difíceis quanto as grandes às vezes. Mas quando dava para levar, a gente levava. Pegava um furgão, era o mais prático. Você trabalhava nele discretamente depois? A gente ia para o mato. Ah, sim, na floresta, na... Isso. E, por exemplo, em Paris, quando eu te digo que a gente fez o outro que pegou o bastão, a gente carrega o cofre no furgão, eu me lembro, a gente ainda sofreu com um carrinho de carga e colocamos no furgão, estávamos nas antigas Halles de Paris, sabe? Sim, no centro de Paris, onde ainda tinha o mercado de alimentos. Então a gente ficava em um canto como se fosse para entrega, porque não queria rodar à noite com o furgão em Paris. De manhã, por volta das 6, encontrava um lugar para eles. Depois até tínhamos um box naquela época. Para fazer o cofre? Sim. Em média, quanto tempo você levava para abrir isso? Tinha alguns que dava para abrir em 15 minutos, mas tinha outros que levavam várias horas às vezes. E aí às vezes você ficava sem oxigênio ou acetileno. É, porque tem 2 cilindros, né? No maçarico, esse é o princípio. A gente roubava essas coisas nos canteiros de obras, além disso É, os oxiacetilênicos, eu acho algo assim. É a mistura de acetileno. autógeno, Esse período dura quanto tempo? em 68 ali. Você pegou o quê? Uns 2 anos, mais ou menos, Isso, mais ou menos. de cofres. E então, bem, essa é a fase boa, né? E eu conheço uma garota que também não é nada mal, sabe? Eu a conheci em circunstâncias realmente. Eu saí de Mulhouse e tinha um cara que eu conheci lá que na época eu achava que era alguém importante, que era uma cruz. Enfim, ele nem tinha meu endereço, ele sabia que eu morava em Coutances, ele conseguiu achar o telefone, o endereço da minha mãe e tudo mais. Depois ele liga para minha mãe e aí minha mãe dá meu endereço para ele. Na época eu estou em um lugar provisório em Issy-les-Moulineaux. Eu vejo esse cara chegando uma noite e é um cara que está em semi-liberdade que fugiu de Mulhouse. E ele me diz que quer fazer uns roubos. Bom, eu apresento 2 caras para ele e eles têm um transportador de valores para assaltar, supostamente, não sei. Então ele se acha um super assaltante e tal. Ele aborda então ele aborda o outro no carro. Mal chega, o cara já está armado e atira direto. O transportador de valores? Sim, Sim, um psicopata, um maluco. é isso. Ele atira tanto que acaba dando um tiro no próprio pé. Ah, sim, e além disso, desastrado. É isso. Mas então o outro, ele se ferra mesmo, esse cara que chega, ele se chamava Jean-Pierre, isso, é um cara de Toulouse. Você quer dizer o atirador? Não, o atirador eu não sei quem ele é. Ah, o colega que estava com ele. E aí ele leva um tiro bem aqui no ombro. Ah, porque foi o transportador de valores que revidou, não foi? É isso? Sim, rola um tiroteio. O outro no Tolosano não atirou nada.
Sim, o outro chega, atira no transportador de valores. O transportador de valores revida e é o Tolosano. Ele leva um tiro. Então, na época, né, eu conhecia um cara que tinha um estúdio em Boulogne. Um cara que eu também tinha conhecido em Mulhouse, mas que era desses negócios de extrema direita, da OS e tal, sabe? E eu digo para ele que tem um cara ferido e não sei o que fazer. Ele me apresenta uma mulher corsa, aquela que conhecia Magherini, e que me diz, olha, ela se vira, ela com os contatos dela na OS, ela faz ele ser operado numa clínica e tudo mais. Então com ela eu fico amigo, fico tão amigo. Ela é um pouco mais velha do que eu, mas é uma gata, tipo corsa, realmente muito bonita, sabe? Entende? Ela tinha sido casada com um advogado internacional e esse advogado tinha até sido deputado do Níger, porque ela era mesmo mais velha do que eu. Fiquei bastante tempo com ela, era uma vida boa, pois tinha grana e sabia aproveitar. Ela me ensinou a circular nos lugares certos. E aí, até o dia em que eu fui pego num arrombamento de cofre, foi em Draveu. Em Draveu, no subúrbio, viu? E aí somos pegos pelos tiras e tudo mais. Como assim, flagrante? Vocês estavam No momento em que a gente sai. com o negócio? O maçarico, eu saio, estou com as 2 malas cheias De grana? de grana. Digo, 2 sacos, não 2 malas. Então, o maçarico e os 2 sacos de grana? É isso. Mas éramos 3 nessa parada e fomos perseguidos e tudo mais. A gente foge para as escavações de Draveu, aquela coisa toda, e eles vasculham tudo por lá. E de manhãzinha a gente é pego numa cabana de jardim, sabe? Nem imagina o que sofremos fisicamente. Ah, eles pegaram pesado com vocês? Olha, tá vendo? Ainda tenho essa cicatriz. Ah, sim, estou vendo. Uma grande cicatriz acima da... Eu tenho 22 pontos aqui. Tenho 17 aqui e 5 na sobrancelha. O que eles fizeram com você? Te bateram com a coronha? Sim, eles enfiaram minha cabeça através do vidro. Através de um vidro? Eles estavam bem bravos. Ah, sim, os vidros granulados. Ah, sim. E espera, além disso, eu tô pelado e algemado com as mãos para trás porque eu não quero admitir nada. Na época disse que não estava lá. Por que você se escondeu? Bem, porque eu estava foragido. Porque eu tinha uma pena de 6 meses que eu tinha pegado, que eu ainda não tinha cumprido, precisava, e eu não queria me entregar para cumprir. Você não queria cumprir seus 6 meses? Então, a explicação, vamos dizer, porque você... É isso. E na época, né, eu ia ao Tribunal de Justiça de Corbeil, porque Corbeil-Essonnes não tinha tribunal do júri nem nada naquela época em Essonnes. E eu estou lá e estou na prisão de Corbeil, mas é uma porcaria, 4 por cela, só colchões, hein? Não tem mais nada. Não tem nem cama. Você faz cocô em um penico, uma latrina, como chamam? Ah, sim, é do jeito antigo, né? É isso. E aí você tem uma bacia de água e um jarro, é isso. Se você pedir um jarro de água a mais, você é um encrenqueiro, né? E os carcereiros naquela época eram mais idiotas uns que os outros. Quer dizer, tirando alguns, mas... Sim, eles são assim, regra, regra. Eles são grosseiros mesmo, principalmente. São burros como uma porta, sabe? Porque agora, né, os carcereiros têm uma formação, eles têm um certo nível. Sim, 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 bem, isso melhorou pra caramba. E então depois, quando Corbeil fechou, eu fui para Fleury. Foi a inauguração de Fleury, em 69. Foi em 69, em Fleury-Mérogis, É, que era considerada a prisão mais moderna da Europa na época. A maior e a mais moderna, sim. então lá em Fleury, até os detentos provisórios, todo mundo com roupa da penitenciária, mas você nem tem uma cueca só sua. Sim, tudo vinha da administração penitenciária. Isso mesmo, os sapatos tudo. Sim, para o interrogatório, ao menos te davam suas roupas. Ah, sim, eles te devolviam suas roupas civis para ir ver a juíza ou o juiz? Isso. E aí, quanto tempo isso dura antes do seu julgamento, toda essa questão entre Corbeil e Fleury? Bem, isso dura uns 2 anos, mais ou menos, é? Me prenderam em 68 e fui julgado em 70. Primeiro você saiu de Corbeil, da Idade Média, para Fleury, a modernidade. Isso. Um pequeno choque. E depois, então, ali, quando passo por Versalhes, fico lá um tempo, alguns meses. Sim, no Tribunal do Júri de Versalhes. Então, na prisão de Versalhes, na época. Porque essa prisão de Versalhes não existe mais, mas na época era isso. Então, eu vou a julgamento, pego 4 anos e depois sou transferido para Poissy. Penitenciária de Poissy, na região de Paris. Então, Poissy agora é tipo um resort, né? Mas na época era tudo umas gaiolas de galinha e tal, sabe? Aquelas coisas... Então, gaiolas de galinha, o que que é? São dormitórios? são os dormitórios com divisórias de grade, sabe? Sim. Basicamente, você fica em gaiolas no dormitório. Em volta da cama, há grades chamadas de gaiola de galinha, como um criadouro de aves, onde você fica trancado à noite. E aí, quanto à higiene,
tem o cheiro, tem os caras que vão cagar à noite no penico deles ainda por cima, porque é isso, não tem... Sem banheiro não saímos à noite. É isso, então é ali, é tudo nojento ali. Fica numa antiga abadia, quer dizer, um prédio bem velho, a penitenciária de Poissy, fica bem no centro da cidade, ali. É na Rue de l'Abbaye, em Poissy, tá? Sim, é isso mesmo. Tem a abadia ao lado, ainda existe. E qual era o perfil em Poissy? São penas longas, não comentamos isso. Mas as penitenciárias de segurança máxima, onde você vai toda vez, são o topo da segurança e o topo da repressão. Das prisões, né? Há a casa de detenção, o centro de detenção e acima a penitenciária de segurança máxima para esses casos. Mais graves e temidos. Então, em Poissy você tá com quem? Qual é o perfil dos caras? Em Poissy, além disso, você come em refeitórios, tá ligado? Tipo nos Estados Unidos, igual vemos quando eles comem. Exatamente. Então, quero dizer, a comida nem se fala. Sim, não era permitido cozinhar na cela como hoje, com chapas e tudo. Mesmo, espera, se te pegam esquentando um café, você fazia fogareiros de óleo, né? Ah, você usava óleo para fazer um fogareiro? Com um pavio. É um pedaço de pano de chão e tal, isso aí. Ah, isso deixava o fundo da panela todo preto. Aliás, nem eram panelas, eram latas de conserva que a gente... Ah, sim. Você comprava na cantina, colocava o café aí dentro. Então, quanto tempo você ficou em Poissy desses seus 4 anos, hein? Porque aí você já tinha feito 2 dos 4? Isso mesmo. Bem, eu faço 2, eles me mandam embora só 1 mês, 2 meses antes de ser solto, eles me mandam embora porque precisam de espaço para fazer obras. Ah, então você fez os 4 anos completos. Isso, e eu termino na prisão de Cannes. Ah, de volta. É? A penitenciária virou a casa de detenção. Não, mas são 2. 2 prédios diferentes. Sim, fica até 1 quilômetro de distância. Ah, entendi, sim, não é o mesmo estabelecimento. E aí você está em que ano, então? Em 71? 12. 72, né? O que passa na sua cabeça? Afinal, você já estava com 10 anos de prisão nas costas? Já, isso aí. E quantos anos você tinha em 72? Você tinha? Bem, em 72 eu nasci em 41, entende? Você tem 30, 29 anos? É. A vida toda pela frente ainda. Você não quer mudar para... Só com uns conhecidos antigos, né? Só isso. Conhecidos da prisão, escola do crime. E até alguns conhecidos que eu tive quando cheguei em Paris. Ah, sim. Onde você andava em Paris quando chegou? Ainda era a época de Pigalle? Não, mas eu não ia, nunca fui para... Eu andava mais ali pela Porte d'Orléans, olha... Ah, é mesmo? Tinha o quê? Tinha bares de malandros lá? Tinha... Marginais de segunda, sabe? Bares meio marginais de malandros? Então era só papo de balcão, sabe? Essas coisas. Tinha muito malandro de balcão. Então, e aí eu tô num lance... Eu andava por Boulogne na época, tinha uma boate chamada Alter Ego. Então, espera, quando você ia pra boate, era quando você era parisiense ou quando você saiu de Cannes? Quando eu saí de Cannes. E aí, bom, com alguns amigos e tal, e tem um que eu conheci antes, que eu vejo, que até me convida para casa dele e tudo, e um cara que tem ficha criminal e tal. Mas, bom, ele é casado, quer dizer, ele tem um relacionamento, né? Então, nem passava pela minha cabeça que ele fosse um informante. Primeiro, ele tenta me mandar para um esquema, e os policiais acham que eu vou agir. Eu não tenho nada comigo, eles me pegam. Mas, bom, eles são obrigados a me soltar. Não tem nada que me incrimine, sabe? Qual era o caso? Então, era uma empresa, uma firma que precisava ser assaltada, as folhas de pagamento dos operários, essas coisas. Ah, sim, era na sexta-feira, o pagamento dos operários em dinheiro vivo. Então aí era assalto, você tinha mudado de ramo. Quando saiu, você pensou, vou partir para o assalto? Algumas coisas aqui e ali, assim, umas coisinhas pequenas, né? Bom, eu frequentava essa firma, mesmo assim, eu assaltei 2, 3 bancos na região de Paris. E aí me deram uma dica sobre as caixas econômicas e tinha dinheiro nas caixas econômicas. Na época você fazia uma dessas e pegava 15 paus. E aí esse cara que me recebia na casa dele e tudo, então, mais ou menos, eu conversei com ele mesmo assim. E ele é um cara em quem eu confiava cegamente, sabe? Ele sabe que vou assaltar em algum momento, que sempre me dou bem, e põe a BRI atrás de mim. E em 73, depois eu assalto a Caixa Econômica de Courbevoie. E os tiras estão lá, mas não intervêm. Mas eles já tinham nos localizado, tudo. E eu vou justamente na casa desse cara aí. E dele, por sinal, eles tinham um endereço. Então, mas enfim, eles não me pegam na casa dele porque ia ficar muito na cara. E eu ainda tinha grana, na época eu tinha uns 2 ou 3 paus.
que eu deixo na casa dele porque eu vou para lá como e depois a gente vai dar uma volta num bar dos Corsos lá, sabe? Mas depois então eu quero passar na minha casa, já que eu tenho um estúdiozinho no 15º. Tô com ele no carro dele e tal. Voltamos para a Porte d'Orléans e de repente 3 carros fecham a gente, começam os disparos e tudo mais. Ah, sim, eles atiram em vocês e tudo mais. Então, na época, ele tinha um Ford Capri. Aí um deles pula de barriga no capô e nos não se mexam e tudo mais. Então, só os assaltos, né? Quando fazia, tinha comparsas, como você... Mas então, justamente, é que eu nesse assalto, eu não estava lá, em Courbevoie. Além disso, você não estava lá? Não, porque na época não senti confiança no negócio. Eu queria ir lá à noite e fazer E aí arrombar, quer dizer, abrir o cofre. isso. Como você fazia antes. E no último minuto eu digo, não, isso não está bom e tudo mais. Mas acabam me pegando e isso cola. Há até uma mulher que afirma me reconhecer formalmente. E então, bom, os outros, todo mundo, no começo todo mundo nega envolvimento. Mas quando veem que estão muito encrencados, acabam admitindo. E por que você admite? Porque tem um inocente, sei lá, essas coisas. Ah, mesmo assim, um com problema mental. Eles te tiram do processo. E aí, bem, então eles pegam 5 anos, eu pego 10. Dou de cara com um promotor que é um maluco que pede 20 anos. E apesar dos protestos de inocência dos seus supostos cúmplices... No currículo ele conduz os debates e me... Ele te provoca? Ele me provoca. E depois... E ele pensa, multirreincidente, 10 anos de prisão. E além disso, não é só isso. Em termos de personalidade, eu tenho todos os defeitos também, sabe? Ele me rebaixou de um jeito que você não imagina. Cabeça dura? Como assim cabeça dura no tribunal do júri? Por que você tem tantos defeitos de personalidade? Não, mas espera. Ele disse que eu ia ficar rodando nas baladas que... Você frequenta o submundo parisiense. Então, mas mesmo assim, espera. Porque, sabe, eles, quando eu ia assaltar... Como eu sou careca, sabe? Eu já tinha perucas e tudo mais, sabe? Mas eram coisas que não dava para perceber. Mas ele vai dizer que uso perucas em público para fazer papel de travesti, quase isso. Porque você trabalhava como? Então vocês eram o quê? 2, 3? Como... Me conta um pouco sobre seus assaltos. Nessa aí a gente era 4. E nas outras, geralmente, vocês eram... Como você trabalhava? Nunca em equipe grande, hein? 2, 3 no máximo. Um na porta, outro fazia... Não? Como era? Bem, você fazia. Um que abria isso. Então, na época, você não tinha sistema de segurança, não tinha nada, não tinha anticâmara, não tinha câmera. Como eram feitas essas suas agências bancárias aí? Entrávamos um por vez e sempre dávamos um jeito. Nunca deixávamos um carro na frente. Esse era o truque. Isso era se queimar, hein? Deixava na esquina ou em qualquer lugar. Quando saíamos, ninguém seguia ou se mexia. Nem sabiam se viemos de bicicleta, carro e tudo mais. Eles não podiam avisar sobre o carro na saída, pois era a época dos assaltos nos anos 70. Porque é a época em que há só uma pequena digressão, uma multiplicação de aberturas de agências bancárias, principalmente nos subúrbios. Em antigos estabelecimentos comerciais, então um pouco abertas. Tem em todo lugar. Com vitrines, isso mesmo. E isso se multiplicou entre 69 e 72, 73. Centenas de agências bancárias abriram nos subúrbios, mal protegidas, isso mesmo. Nós, às vezes, fizemos a mesma 2, 3 vezes. Vocês não havia violência, não tinha nada, vocês faziam isso sem violência? Não, até os tiras comigo sempre disseram, tem uns artigos de jornal aqui, quando fui a julgamento em Angers escreveram 15 anos para o assaltante, gente boa. Bem, bom, dá pra ver que você é gente boa. Sim, se eu não for gente boa, eu vou atirar. Então vai ser julgado onde quando te dão os 10 anos? Em Nanterre. Em Nanterre, no 92. Então lá, eles te ferram, te destroem mesmo. É isso. 10 anos, por imagino todo o teu histórico de assaltos a banco. É isso. E aí, para qual cadeia você vai agora? Então, os 10 anos... Bem, já estou há mais de 5 anos em Fresnes, porque a preventiva é longa. Sim, na época não era limitado a 4 anos. Bom, além disso, enquanto entro com recurso de cassação, fico em Fresnes. O recurso de cassação é rejeitado, então já tenho mais de 5 anos cumpridos ali. E eu vou... Então, eles me mandam para Caen, para o CD de Caen. No centro de detenção. Você já esteve na penitenciária, prisão e CD em Caen. Isso é. Você fez o pacote completo. E eu tenho 2 permissões, tal e tudo. Tá tranquilo. Eu volto. Nesse meio tempo, eu até encontro uns caras, umas quadrilhas que acabam sendo presas. Pouco tempo depois, e eles já estavam com os tiras em cima. E na época, eu tinha um camarada meu que estava no caso do Barão Ampim. Sim, o sequestro do Barão Ampim.
Isso mesmo. Então ele já suspeitava que a situação estava complicada para ele, mesmo assim, a gente vai comer num restaurante chinês ali. Sim, porque você tinha permissões, você saía e encontrava esse cara. Isso, só uma vez. Ah, entendi. Vai ao restaurante, desculpa interromper. Então, bem, porque, bom, isso eu fiquei sabendo, mas na época, né, a gente era vigiado, e ele, no entanto, era muito desconfiado, sabe? Até os carros, o retrovisor. E algum tempo depois estou na prisão, voltei para cá, pego o jornal. Houve um assalto em Créteil, um segurança de carro forte foi morto e ele também foi morto. Sobre o quê? Um carro forte? Sim, 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 lá no Créteil-Soleil. Sim, tiroteio e ele morre como o segurança do carro forte. Isso aí. Cain, então, você tem mais 5 anos para cumprir após 5 anos em Fresne. Teve a história com Willie na saída temporária. Depois, quanto tempo ficou? Mas não me restavam mais 5 anos para cumprir, porque enquanto eu estava em Fresne, eu estudei, né, fiz um DELG de... primeiro passei o BPC, o ensino médio, e um DELG de psicologia. Ah, nada mal? Você sabe, espera se virar. Isso te ocupa. Isso me ocupava. E então, bom, dava direito a reduções de pena. É principalmente isso, Sim, estudar permite ter reduções de pena, é isso. Bom, então mesmo que eu não tivesse o nível, eu copiava daqui e dali, né? Então é isso. E então é por isso que eles me mandam para Caen, que é um centro de detenção. Senão... Sim, é um pouco mais leve que as penitenciárias de segurança máxima. Então lá eu arrumei confusão, brigas com um cara, sabe? E eles me expulsam. Eles me mandam para Melun. E então eu já tinha tido 2 permissões em Caen e nesse meio tempo, durante as permissões, eu tinha arranjado alguém. Você tinha arranjado quem? Uma moça bonita. Ela já tinha feito testes para fotos e tudo mais. Uma garota bonita? Um amigo meu que é taxista, que conheci na cadeia, e aí ela pede a permissão de visita e dá certo. Nesse meio tempo fui transferido para Melun porque tive um problema, briguei com um cara que depois eu acabei pegando. Além disso, ele estava envolvido em um grave assalto, mas entregou todos e viu o processo por um amigo dele na prisão. E então, quando cheguei em Caen, era ele tinha feito um grande golpe, sim, e tudo mais. Ah, era o... É, Ele estava se exibindo? sim, mas ele pegou um dinheiro porque não estava no esquema. Quando foi pego nas baladas com meus amigos, a gente aprontou. Quando é pego pelos tiras, ele revela tudo e ainda cita todo mundo. Mas então, bom, lá em Fresnes ele não podia bancar o esperto. Todo mundo sabia disso. Mas quando ele está em Caen, que eu ouço, tem esse cara e tal, e eu tinha visto ele. Eu pensei, mas ele não tem esse direito, ele. Mas então era um... Era uma fera? Então, bom, tudo bem, eu briguei com ele. E eu levei a pior porque... O outro era uma fera, então ele te bate. Então eu sou transferido nesse meio tempo para Melun. E aí, em Melun, eu surto, não aguento mais. Eu digo para mim mesmo, vamos lá, na próxima saída... Eu fujo. Eu caio fora. Eu não volto. Isso mesmo, exatamente. Você tinha aquela namorada lá fora. Isso. Você queria ir até ela? Não, mas era ela que queria ainda por cima. Isso excitava ela, sabe? Com o bad boy dela foragido. É. Então você está foragido. E, bem, foragido, então voltei para os assaltos, encontrei um cara bem conhecido, mas que eu não quero citar, né? Você entende? Vamos guardar essa informação só pra gente. Com ele fizemos vários assaltos e uns bem lucrativos também. Então só bancos ou fábricas? O que vocês faziam? Supermercados também, né? Eu peguei, entre outras coisas, o pagamento dos operários da prefeitura de Montreuil. Na época, isso foi em 79, a gente levou 40 paus, hein? Mesmo assim, era muita coisa. E 2 meses depois a gente pega o pagamento dos operários das CAPES de Lyon. E a gente leva 70 ou 75 paus. Ah, sim, aí foi a loteria. Então aí eu tô com uma boa grana e aí, bom, eu gasto ao máximo, sabe? Não quero... Porque, sabe, quando você faz um assalto, você pensa assim, eu tenho que aproveitar a vida, porque ou eu acabo na cadeia, ou eu acabo no cemitério. Então, é isso. Então é um dinheiro que você... Isso mesmo. Que você torra e gasta sem pensar. Não sobra muita coisa do dinheiro. Então, aí você assalta de novo, e aí... É isso. E então, depois eu vejo um cara ali que eu conhecia e tal, que tinha um sócio que estava preso em Cahors e que estava correndo um grande risco mesmo em tribunal do júri e tal. E foi aí que eu fui embora com ele. Ah, esse cara te diz... Sim. Vem, Jean-Pierre. Sim, ele disse.
É meu amigo de infância, faria qualquer coisa. Já fiz 1 ou 2 assaltos com ele. Ele nem me disse, vem. Fui eu que... Você se ofereceu para acompanhá-lo, para ajudar o cara a escapar, o amigo, Isso. quer dizer, o amigo dele? Então isso ocorre tranquilamente. Assaltamos os policiais, guardiões da paz, com o sotaque local. Do Sudoeste? É. Porque ele, o que foi? Vocês o tiraram quando ele estava sendo transferido para o tribunal, algo assim? Ele estava saindo do juiz de instrução. Ah, e ele estava saindo da sala do juiz? Eles iam colocá-lo na viatura, que na época não era blindada como hoje. Era uma viatura da polícia, isso aí. Certo. Depois rendemos eles, colocamos de bruços na viatura e algemamos. E aí a gente pega a viatura e tem outro que segue com um carro. Ah, vocês pegaram mesmo a viatura com os policiais dentro? A viatura com a sirene berrando e tudo. Primeiro no Libé, na época você via a fuga no Camburão. Ah, a fuga no Camburão no Liberação? É. Você teve um belo título. E então a gente deixa eles num canto lá no interior de Cahors e tal. A gente vai embora, eles não sabem que carro a gente tem, nem nada disso. Até teve um momento em que eu falei para um amigo meu, fica esperto para ele não ver que a gente tem uma BMW. Eu falei isso bem alto. Para a galera saber que você tinha uma BM? Azar o nosso não era uma BM, era uma 604. Ah, você tinha feito uma armação. Falei, fica esperto para eles não verem. Meu camarada não entende, o cara que eu estava resgatando. O resgate ocorre tranquilamente. Pronto. E depois o que acontece? Você pega as ferramentas de novo para voltar ao roubo. E também eles estavam no meu encalço porque é sempre a mesma coisa. Mesmo sem ser delatado, sabemos que você anda por aí, para lá e para cá e tudo mais. Às vezes, cruzamentos de informação fazem pensar. Deve estar trabalhando, Jean-Pierre. Não dá para achar que eles são uns idiotas. Qual era a frequência dos assaltos antes da fuga, quando você e seu amigo roubavam salários dos operários? Não era tão frequente assim. Tinha alguns, mas como a gente fazia, pegava muita grana toda vez. Então a gente... Sim, não precisava voltar. Voltar para o batente logo de cara. Então, justamente... Mas já quando a gente preparou a fuga de Cahors lá, a gente foi até o local e tudo, e ele tinha um lugar para ficar com uma mulher, e a gente fez 2 ou 3, a gente assaltou 2 repartições fiscais na região. Ah, sim, se é para fazer, melhor unir o útil ao agradável. E então a gente assaltou, entre outros, uma repartição fiscal de Fumel, no Lot-et-Garonne, pois na época havia dinheiro nas repartições fiscais. Porque as pessoas pagavam em dinheiro. E tinha outra perto de Cahors, não lembro mais o nome da cidade. A gente fez tantas... A gente entra e é 1º de abril. A gente entra, éramos só 2 na época. E ninguém reage. Tá tudo indo bem, mas tinha um pedal. Tem um alarme. Pronto. E o telefone toca. E eu digo para a moça, não perca a calma. E o policial diz, então é outro trote? Ah, sim. Ele pensou que o alarme da repartição era uma pegadinha de 1º de abril. Sim, sim. Então, aí, está tudo indo bem. Está tudo indo bem. Depois a gente faz a de Fumel também. Então, na de Fumel, no tribunal, quer dizer, nem foi no tribunal, foi até antes. Tem um juiz, o juiz Buluc, você já ouviu falar dele? Sim, sim. Buluc, ele organiza reconhecimentos e chama civis, mas na verdade são policiais. E então vem 4 testemunhas. Das 4 testemunhas, nenhuma me reconhece. Os policiais são reconhecidos 3, 4 vezes. Sim, porque há uma roda de reconhecimento, ele te coloca entre os policiais e aí... Os depoimentos das pessoas, sabe? Depoimentos nem sempre são confiáveis. É. Você faz os 2 assaltos às repartições, faz a fuga do amigo em Cahors, depois o que acontece? Bem, aí eu já estava na mira deles, porque eles achavam... Eles me viram sumir e tudo mais, aí teve escuta telefônica, teve... Naquela época a gente não era como agora, mas era bom. Ainda era o Broussard que eu tinha na... Sim, então você tinha o Philippe Broussard. Ah, não é Philippe, é Robert. Philippe é o filho, que é jornalista. Robert Broussard, então, que era o destaque dos comissários de polícia da época, já que ele estava à frente do antigangue da BRI, que eram meio que os cowboys da PJ na época e que cuidavam principalmente dos assaltantes. Um cara que participou com a gente, contou tudo de A a Z, então você vê... Legal. Então estamos ferrados, né? Então sou julgado ao mesmo tempo pelos roubos às repartições fiscais e também pelo caso do assalto, né? E nesse meio tempo também eles me acusaram de outro assalto que tinha sido, então eram 200 paus ali, éramos 4 ou 5, e a gente faz um negócio, pega um banqueiro na casa dele, enfim, a gente faz, eu não estava lá, oficialmente. E justamente eu, nesse caso,
sou julgado e absolvido. Pela primeira vez? É, Isso compensa quando você perdeu 10 anos à toa, trazendo equilíbrio. somos 5 no assalto, mas só 2 foram acusados. E no tribunal do júri? E no tribunal do júri. E ele está ferrado, porque agiu de cara limpa e tudo mais. Então, para ele já era? Sim, porque ele fugia para todo lado e não ligava. Na época ele estava... Você foi absolvido, mas mesmo assim experimentou uma novidade carcerária. São os setores de alta segurança, os famosos QHS que foram criados em 75. Quando fui pego no Val d'Oise. Olha, nem te conto. No Val d'Oise, o barulho na mídia que teve foi impensável. Foi aí que eles disseram, prendemos um tenente de Mesrine, não sei o quê, do Villoquet. Sim, Jean-Charles Villoquet, outro famoso e inimigo público número 1 junto com Jacques Mesrine. Assim te pintam dizendo, ele é comparsa desses caras. É isso aí, Você chegava mal ao julgamento com tudo isso nas costas, sozinho. E então, com coisas tão espetaculares quanto Cahors e tudo isso, né? Então você foi absolvido no caso dos 200 paus, mas condenado no restante? Sim, mas isso é a parte. É separado? Sim, porque ali eu fui absolvido, foi em Créteil, e o resto foi em Bobigny, E lá, quanto você pegou em Bobigny? 14 anos. Então agora eles te colocam o quê? Cahors, repartições fiscais? Isso, tudo isso. O pacote completo. É, Aí 14, eles pensam, esse aí ainda não entendeu. e eles desconfiam que eu matei um, Ah, você é suspeito de ter acertado as contas com alguém. mas eles também não insistiram muito, sabe? Eles deixaram pra lá. É, O que foi é aquele que te... isso, E te enchido o saco lá em Caen? isso. Ok, entendi. Quando matam ele, é durante uma saída temporária. Ele chega à estação Saint-Lazare, mas não sabe para onde vai. E ele está lá pelo lado de Joinville-le-Pont, para ir. Quando ele chega em casa, bom, aí ele leva os tiros. Ele se ferra. Quando os tiros me interrogam sobre isso, comissão rogatória, você conhece? Bem, eu disse, conheci ele na cadeia. Como assim? Então, o diretor fez uma declaração. Como ele estava em saída temporária, o diretor da penitenciária, o único problema que teve com o dublê foi uma briga. Depois eu disse, uma briga. E eu, quando os tiras vieram me ouvir, eu disse, bem, por que a briga? Bem, a briga foi por causa de uma partida de futebol em que a gente se desentendeu. E aí pronto, eu disse, nada além disso. E você não fez de novo, né? E aí tinha um policial que na época não era da equipe do Broussard, que se chamava Jota. Ele me disse, não sei se foi você ou não, mas se foi você, você fez certo. Ele era um filho da puta. Sabe, falando dele? E pelo que eu soube, faz tempo que ele morreu agora. Aí, infelizmente para você, você experimenta o QHS. Conta pra gente sobre o QHS. Na época, a grande luta dos presos era fechar esses setores de alta segurança. No QHS eu vou parar. Lembra Philippe Maurice? Sim, Philippe Maurice que saiu, que infelizmente matou um policial, que ficou anos, ele tinha 2 perpétuas, numa viela em Paris. E que se tornou, podemos cumprimentá-lo, doutor em História. E no começo ele foi condenado à morte, foi perdoado por Mitterrand, e foi aí que ele teve a sorte de Mitterrand ter sido eleito. Senão, com Giscard, ele teria morrido. Ele até tentou fugir, até do QHS. Teve um que levou uma arma e tudo, não sei se você lembra dessa história. Sim, lembro. Então tinha Philippe Maurice, você tinha... Então tinha Michel Choyesky. Sim. Todos os nomes daquela época. E você, onde está seu QHS quando faz isso? Em Fresnes. Porque o QHS, para contar, é isolamento total. Explique um pouco sobre o QHS. Então, isolamento total, beleza. Você sai para o pátio, está completamente sozinho, naturalmente. Enquanto você está no pátio, suas coisas são levadas para outra cela, porque te mudam de cela para ver se você não fez... É só para ver se você não escondeu algo. Então, nas revistas, nem te conto, eles misturam seu açúcar com sabão em pó, sabe? Eles te enchem um pouco o saco. Sério, mas eles eram os filhos da puta. Não era um regime muito legal. No setor médico, a gente não via ninguém nem nada, sabe? Então, entramos em greve de fome. Então, no começo, a gente estava... Éramos cerca de 12 pessoas. Fizemos greve de fome por 20 dias e no fim restaram 5 ou 6. Os outros tinham desistido. Pois é. A greve de fome trouxe algum resultado? Um pouquinho, sim. Porque, olha, você comia e eles te davam uma faca de plástico para cortar a carne e tal. Você não podia nem mandar um cigarro... Pro vizinho. Pro vizinho. Quando cheguei, eu precisava de um selo postal. Eu nem tinha um lápis para fazer meu pedido da cantina. E teve um que deixou para mim no chuveiro. Ele me disse, te deixei uns, porque a gente conversava pela janela mesmo assim.
E ele foi para o castigo por 8 dias porque me deixou uns... Um lápis e um selo? Não um lápis, só um selo, só isso. Ah, sim, era aquele regime rigoroso, né? Era isso, pronto. Então, quantos anos de QHS você fez nesses 14 anos de prisão? Não foi por muito tempo, porque nesse meio tempo tiveram as eleições e quando Mitterrand assumiu, eles não aboliram as QHS, mas eu fui transferido para a Santé, mas em detenção normal. É isso porque aos poucos todos os caras, entre outros Michel Chayes, que também veio para a Santé. Depois outros foram para cá e para lá, sabe? Sim, porque basicamente Mitterrand, em 81, ele é eleito. Então é isso, ele fecha as QHS. Mas enfim, ele reabre no ano seguinte, em 82, com uma nova denominação, setor de isolamento. Mas isso já não tem mais nada a ver já. Eles flexibilizaram a regra. É. Já não é igual? E você sai em que ano dessa pena de 14 anos? Em 80 é bem simples. Eu fui preso em 80 e saí em 89, no final de 89. Cumpriu 9 dos 14 anos? Porque agora eu tenho liberdade condicional, tenho 2 anos de condicional. Ok. Então, em liberdade condicional, eu vou parar em Bossé. Fica perto de Toulon, sabe? Perto do circuito de Castellet, por ali. Ok, no sul, no Var. Isso, eu conheço alguém por lá. Então, tenho um lugar para ficar lá. E eu faço, como estou em liberdade condicional, sou obrigado a trabalhar. Estou fazendo um curso de mecânico, socorrista automotivo, essas coisas que dura 10 meses. E depois eu dou um jeito de não arrumar trabalho, mesmo assim. Também não vamos exagerar, porque aí você tem quantos anos? Agora, eu tenho 48 anos ou algo assim. Você está perto dos 50 agora. Você não vai querer trabalhar aos 50. Ainda menos como mecânico. Então é isso, de novo. E aí eu passo por uma sequência que você nem imagina. Os assaltos, então? Como rodei toda a França, eles não podem suspeitar de tudo. Não tem como, entendeu? Então você ataca em todos os lugares. E aí, está com alguém? Achou um parceiro? Como você... Sim, um cara que conheci lá no Var e tal. Ele era viticultor originalmente, tinha grana. Ele me ajudou no começo, quando eu estava meio... Um pouco apertado. A gente assaltava junto. E vou te dizer, eu ensinei para ele o básico do... E ele era muito melhor do que uns caras que já faziam isso há anos, que só sabiam falar e tal. No fim, o viticultor foi mais profissional e tranquilo do que... Exatamente. Os falsos bandidos? É. E aí, você faz muita coisa com ele? Então, como eu te disse, em 92 eu faço uns 40 e faço tudo com ele. Umas 40 agências bancárias. Porque ele, olha só, a gente andava de carro, nem te conto. Vocês viajavam muito e assaltavam por toda a França. Sim. Ainda tinha dinheiro nesses bancos. Você acompanhou a evolução dos bancos desde os anos 70, em 20 anos. Então, o que a gente tinha, né, o que funcionava bem na época, é que era o começo dos caixas eletrônicos. Sim, dos caixas eletrônicos, sim. Então, quando a gente ia, em muitos lugares a gente assaltava e esperava. Até o temporizador do caixa eletrônico e tudo era demorado, sabe? Sim, porque tem um temporizador, ou seja, entre o momento que você coloca a chave e o momento que abre, é de propósito. Uma vez, numa cidadezinha perto de Tarbes, no sudoeste, a gente estava lá, mas depois de um tempo senti que não estava bom e falei porque começaram a ficar de saco cheio de mim. Já tínhamos pegado bastante dinheiro das caixas, mas falei, vamos ao caixa eletrônico e saímos. E aqui, do lado desse banco tem uma pracinha de vila, sabe? E em frente ao banco tem um açougue. E o açougueiro, ele viu a gente entrar, mas não viu a gente sair. Ele chamou os tiras. E no momento em que a gente sai, tem um policial. Só um cara já de idade. Ele é sargento da gendarmeria. É um veterano que serviu na Argélia e tudo mais. E ele atravessa, mas bem devagar. E a gente finge que não viu ele. E eu tô com a mão assim no bolso e tal. E ele chega perto da gente, assim, com o vidro aberto. Ele faz, me viro, tipo aquele cara surpreso, sabe? De repente esse filho da mãe começa a atirar. Mas então, e ainda por cima ele tá com uma bereta que tem uma dúzia de balas. Ele atirou em vocês sem avisar? Tinha que estar muito certo, pois se fossem inocentes... Sim, mas ele atirou na gente e ninguém se feriu. Passou do lado. Mas por outro lado a gente revidou. Aí ele ficou todo cagado, né? E foi bater o carro na parede com 4L. Sim. Ele não teve mais nada, não? Não, e depois ele desceu. E eu atirei nele com a 1143, só isso.
Falei para ele, não se mexe, senão vai morrer, entendeu? Conseguimos escapar, mas ele atirou com uma arma. Estávamos com um Renault 20 ali. E quando uma bala ricocheteou e furou o cárter do carro, o cárter. Começou a vazar óleo, não dá para ir longe assim? Mas então a gente chegou, ainda deu tempo. A gente teve tempo de esconder ela. Escondi o carro ali e minha BMW estava perto. Fomos embora e tudo deu certo. Foi um baita susto ali. Foi um baita susto, sim. Principalmente depois, quando a gente estava voltando para Toulouse, dava para ver que tinha bloqueios por toda parte ali. Então, isso durou quanto tempo, esses assaltos aí? Uns 40 com seu amigo viticultor? Bem, isso durou até março de 93. 4 anos fora, mais ou menos? Mais ou menos. Você passou pela França assaltando bancos. Isso aí. E aí, em 93, então, você caiu por quê? Como é que foi a queda? Um amigo de infância que assaltou comigo me entregou e colocou a polícia atrás de mim. E então, não só isso, se fosse só isso, mas o amigo de infância sabia onde eu tinha dinheiro, na casa de quem eu guardava dinheiro. Ah, porra. E ele também me limpou de tudo. Ah, sim, ele te entregou e depois buscou a grana. No começo ele foi até os advogados e tudo mais, mas bom, juntando as peças eu percebi, depois houve acareações. No início, inclusive, ele chegou a ser indiciado, mas não foi preso, entende? Bom, aí já tinha uma pequena pista, né? Então, tá vendo. O que aconteceu foi que ele me apresentou a um cara que supostamente tinha um bom negócio para fazer e tal, e o cara era um policial da OCRB. Ah, sim, o Escritório Central de Repressão ao Banditismo, que na época era o principal serviço contra os bandidos. Então, naquela época tinha dinheiro, tinha a história da Bósnia-Herzegovina. Herzegovina, sim, foi na guerra da ex-Iugoslávia. E então, sim. E o cara, ele tinha visto, ele dizia que havia transferências de grana, que eram uns recrutas que nem estavam armados, que transportavam isso e que sempre tinha dinheiro em espécie, porque eles levavam para todo lugar onde iam, eles tinham dinheiro vivo, tinha que ser assim. E o outro, aquele que me dedurou, ele diz, mas ele quer de qualquer jeito pegar o volante. Eu disse, você não pega o volante, você dirige como um mané. Tá vendo? Você não vai ser motorista, não vai chegar longe. É. Você não vai chegar longe. Como eu tinha discutido com meu amigo, né, o viticultor, eu disse, não, mas eu não quero trabalhar com ele. Queria trazer outra pessoa, mas ele disse, não, ele é gente boa. E continuou insistindo. No fim, se ele percebe que não dará certo e os tiras estão nos seguindo, eles deixam a gente assaltar algum lugar. Eles esperam um tempo mesmo assim para pegar a gente. Eles queriam pegar a gente em flagrante. Sim. Mas como eles não pegaram a gente em flagrante... Porque então, quero dizer, o pessoal de Dijon, eles racharam de rir. Comigo dizem, você mandou bem nas campanas e tal. Você enganou eles. Um belo dia eu me vejo diante de um juiz de instrução de Dijon que era realmente um filho da mãe, viu? Tem magistrados que respeitei, viu? Eles fazem o trabalho deles. Esse era um filho da puta. Me deixou 2 anos sem visita. Eu tinha uma mulher na época que não aguentou, viu? Ela tinha um bar em Marselha, mas acabou se afundando na bebida e virou a própria melhor cliente. Do próprio bar dela? E aí então, bom... E ele não quer me dar... Visita no parlatório? Visita no parlatório, nem mesmo com 2 sobrinhas que são estudantes e tudo mais. Nada. 2 anos eu fiquei, hein? Porque eles te fizeram percorrer tribunais, colocando você em casos por toda a França? Te levaram para vários lugares, imagino, certo? Exatamente. De delegacia de polícia a tribunal por toda a França? É isso. Mas olha, os tiras já não insistiam mais comigo há muito tempo, viu? Sim, eles sabiam que... Porque quando eu sou pego em Arles. E aí eles me levam direto para o Évêché. Sede da Polícia Judiciária em Marselha? Pronto, é o 36 de Marselha. Versão marselhesa, E aí, nem vou falar a quantidade de VSRPJ que vem me procurar, viu? Então todos os serviços regionais de Polícia Judiciária vêm te ouvir. Havia pessoas de Lille, Toulouse, Bordeaux e de vários outros lugares. Você tinha agido na França inteira? Pronto, então vou te dizer, 48 horas. Bom, e eu não soltei nada durante 48 horas. Calado como um túmulo. E eles voltaram depois. Uma vez que eu estava preso em Dijon, primeiro fui colocado em Beaumet, mas logo me transferiram para Dijon porque o cara de Dijon queria assumir tudo desde o começo. E os tiras? Tinha um tira de Dijon que era super gente boa. Por quê? Sabe, ele via que ele me dizia, você mastiga tudo, você mastiga tudo. Você mastiga, ou seja, nega.
E eu disse para ele, bem, sim, mas não posso te contar histórias sobre coisas que eu não fiz. Enfim, mas foi realmente tranquilo, sabe? E então um dia ele vem e me tira da prisão de Dijon. Eu disse para ele, eu não vou e tal. Ele disse, vem, não tem nada. E ele me levou. E lá ele disse, bom, você vai tomar um drink. Ele achava que eu ia meio que... É, que você ia se confessar um pouco. Sim, sim. Mas ele não insistiu, sabe? Havia um jovem com ele que começou, sim, sabe? Eu respondi, você não enche o meu saco. Não tenho nada para te dizer. Não tenta me passar a perna. É isso. Teve um também no SRPJ de Marsella, ao abrir a cela para mim, disse, nossa, tá frio nas celas. Isso foi em março. Falei, e daí? Depois ele disse, mas tá tudo bem, hein? Eu preciso te ouvir. Eu disse pra ele, você vai me ouvir? Vai se ferrar, cara. Então, sobre isso, você passa por vários tribunais do júri, imagino, porque assaltos... Ah, sim. Então, no começo, né, eu estava em Dijon, da cadeia de Dijon, como eles viam que eu tentava me comunicar bastante com meu camarada, o viticultor, sabe? Ele está preso onde? Ele está no começo em Dijon como eu, mas eles tentam isolar a gente, sabe? Sim, eu imagino. E então, bem, por causa disso, eles me mandam para Besançon. No Leicester? Mas foi, no fim das contas, até que foi melhor. Eu encontrei uma juíza que era bem legal também. E além disso, ela era bem bonita, sabe? E ela ria pra caramba, sabe? Eu me lembro, um dia disse para ela, nos jornais vocês me ligaram ao Mesrini e tudo. Agora vou fazer assaltos com um Tomazini. É isso. Eu disse para ela que se mostrasse uma arma para ele, ele teria dor de barriga. Ela respondeu, não, eu vi. Os esfíncteres dele aguentavam bem. Ela tinha esse tipo de humor. E até os policiais de escolta e tudo mais, eles me disseram, ela é engraçada. E além disso, ela troca de namorado o tempo todo e tudo mais. E outra coisa, ela disse, Sr. Doublet, olha, vou ter que tirar uma foto sua. Eu disse, para que você quer uma foto? Ela me disse, para colocar acima da minha cama. De quanto você foi condenado em todos esses tribunais do júri? Sim, então em Besançon eu nem fui a julgamento, o caso foi arquivado. Eram 3 assaltos, o caso foi arquivado. Ah, em Dijon eu tive, nem sei, 6 ou 7 arquivamentos. Tive algumas no norte, mas nada que se sustentasse. Mas enfim. E aqueles em que você foi condenado? Eu te disse, eu fiz a rodada dos tribunais do júri. Só nessa prisão aí, eu nem sei mais quantos foram. Respondi a 6 ou 7 julgamentos no tribunal do júri. E aí eu já me ferro de cara em pau. No Sudoeste? Sim, e eu sou absolvido no caso de Tarbes lá. Ah, sim, certo. Do qual você estava falando pra gente agora há pouco. Sim. Eu pego 15 anos e sou considerado inocente no caso de Tarbes, mas tinham outros assaltos que tinham sido feitos. Na região? Então 15 anos, depois eu volto para Dijon. E aí eu pego 20 anos, então um clima insuportável. Porque além disso não tinha violência, de verdade. Sim, não tem feridos, não tem ninguém morto. Não tem nada disso. Aqui somos 3 nessa história. E tem uma testemunha que foi um pouco agredida, um dos clientes do banco. E você sabe, pelas descrições e tudo, o cara que estava comigo, um idiota também, de Paulis, se chamava assim. Um suposto bom bandido e tudo mais, uma carreira de canalha. E ele pega esse cara. Olha, ele nem entendia de arma, esse imbecil aí. E ele quer de qualquer jeito, ele ameaça o cara e o outro fica tremendo. Aí ele engatilha a arma e eu chego. Eu falo, você não tá vendo? Deixa pra lá. E as pessoas, os funcionários do banco dizem que se eu não tivesse interferido... Sim, teria acabado mal. E pelos relatos eles dizem, mesmo assim eu pego 20 anos, né? Porra, 20 anos era a pena máxima para os... Pois é. Para os assaltos. Para os assaltos. E também tinha, eu te digo, não houve nenhum disparo, hein? Sim, não tinha nada mesmo. Então foi aí que vocês ficaram conhecidos como a gangue dos sacos de lixo? Vocês saíram no jornal. Então por que chamavam vocês de gangue dos sacos de lixo? Vocês saíram no jornal. Então por que chamavam vocês de gangue dos sacos de lixo? Porque a gente tinha o costume, quando fazia um assalto, de não entrar com sacolas ou coisas assim para colocar o dinheiro. Tirávamos sacos de lixo dos bolsos, só isso. Sim, assim era discreto. Isso aí. Só que a descrição, a repetição, aí acabava te apontando como o autor de todos esses assaltos. Inventaram uma digital minha em um saco de lixo inexistente. Ah, já que estavam nisso, incluíram mais uma para você. É isso. Então, 93 você pega 20 anos. Sim. Então vai fazer o quê? Mais um giro pelas prisões? Isso sim.
Aí é que eu faço meu maior giro pelas prisões, sim. Lá o que você fez? Prisões de segurança máxima? Eu só fico em presídio de segurança máxima, mas faço estadias regulares em centros de detenção provisória porque me transferem. Mesmo estando em presídio de segurança máxima, vêm me buscar. Sim, para todas as investigações em toda a França. E tem até, às vezes nem há investigação, mas eu fico uns períodos para ser interrogado para... Apesar dos arquivamentos, onde você estava na penitenciária quando eles te... Em Lannemezan. Ah, sim, Lannemezan fica no sudoeste, perto de Toulouse, se não me engano. Sim, é perto de Tarbes. Pelo menos te deixaram ao sol. Lannemezan fica num planalto e em dias claros você via o Pique do Midi, sabe? Uma vistinha. Então, desses 20 anos, quanto tempo você passou em Lannemezan? Você cumpriu toda a pena, mas quanto tempo desses 20? 13. 13 direto? Quantos anos de prisão já foram até agora? Essa foi sua última sentença? Isso. Então você já tem 38 anos de prisão. Pronto, 38. E quantos anos você tem? Bem, eu tenho 64 anos quando eu saio. Então, estamos em que ano? Em 2000, 2006. 2006, quando você sai. Sim, então não faz tanto tempo. Aí você pensa, vou largar o crime? Bem, em Lannemezan, nesse meio tempo, eu conheci minha companheira atual. E aí ela vinha me visitar no parlatório durante 2 anos. E depois, bom, eu saí e fui morar com ela. E você pensou, chega de besteira. Sim, ela trabalhava no hospital no Instituto Gustave Roussy. Sim, em Villejuif, o Instituto do Câncer. Isso mesmo. Então ela morava por lá. E aí eu fui morar com ela, né? Você não teve sua última passagem pelo Tribunal do Júri em 2005? Sim. Logo antes de sair, então? Sim, exatamente. O melhor é que eu já tinha sido encaminhado ao Tribunal do Júri quase 10 anos antes. Se ainda tivesse mais 2 ou 3 meses, porque foi meu camarada, o viticultor, que falou. Ele disse, né? Sim, ainda temos um caso para ir a julgamento. Na cadeia foi delatado. Se esperássemos só alguns meses, prescreveria. Sim, iam se livrar do caso. Isso aí? Bom, então isso não mudou nada, só me jogou de um lado para o outro mais uma vez, né? No fim das contas, não me deu nem mais um dia de cadeia, sabe? E você pegou pena por causa disso nesse tribunal do júri aí? Onde foi esse tribunal? Em Douai. Em Douai, é no norte. É pesado, em Douai. Lá é tenso. Eles são rigorosos. Você foi condenado por isso? Sim, 10 anos. Sim, já engolido pelos 20? É, isso aí. Então, no ano seguinte, você sai, em 2006, acabou a vida de bandido no crime. É. E aí, tem uma pequena experiência, graças a um amigo em comum, o Jean-Michel, que você conheceu na prisão de Besançon. Isso, é isso mesmo. Então você fez um pouco de cinema, né? Sim, foi realmente bem rápido, sabe? Figuração em Um Profeta. Isso aí. O filme de Jacques Audiard com Tahar Rahim, Niels Arstrup, que conta o confronto entre a nova geração das periferias e o banditismo corso. Você aparece um pouco no armário, foi consultor do filme. Quem assistir de novo pode tentar te achar. Onde exatamente a gente te encontra no filme, Jean-Pierre? Então, já de cara, quando eu saio do Camburão... Ah, você sai na transferência, a gente vê você saindo. Isso, eu chego lá, Então tem uma foto no pátio, não lembro onde, o visual. Você está no pátio. Mas, sinceramente, é muito difícil, até mesmo para as pessoas que me conheciam bem. Eles têm dificuldade em te reconhecer. Só a enteada da minha esposa conseguiu me reconhecer. A te encontrar? E a terceira figuração, o que era? É em uma oficina onde tem máquinas de costura, sabe? E a gente vê que... A gente vê o topo da sua cabeça. Pronto. Todos vão reconhecer o careca da oficina ao assistir. Quando você faz um balanço dessa vida, porque vamos falar, você tem 84 anos hoje, Jean-Pierre, mesmo que esteja bem conservado, você tem 84 anos. Qual é o balanço dessa vida? Eu me mantive em forma mesmo assim, sabe? Mas enfim, arrependimentos, que tipo de arrependimentos eu poderia ter? Não adianta nada ter arrependimentos, de qualquer forma. Não digo que seja destino, talvez possamos mudar, mas realmente não tive escolha, sabe? É isso. Por que você não teve escolha, Jean-Pierre? Primeiro tem o contexto da vida, já quando eu... Sim, já começou mal na vida. A pobreza, a família... Na família não era... Não era lá essas coisas. Não era lá essas coisas. Minha mãe sempre causava confusão entre os filhos, nos colocando uns contra os outros. Tem isso, então é isso. Depois vem a sequência da vida. A vida, então, depois de um tempo, você acaba ficando com raiva, como dizem, né? Os anos de prisão te fazem recomeçar, gerando ainda mais tempo preso. Então, bom, eu também teve muita ingenuidade da minha parte, né? Bom, isso também tem que ser levado em conta. O que era? Ainda achava que ia tirar a sorte grande? Bom, para começar, sim. Se safar.
Sim, e principalmente eu confiei em vários caras que... Sim, você tinha fé na mentalidade, digamos assim. Isso. Tem muita gente dedo duro e caras escrotos nesse meio. Ah, esse meio é cheio de caras escrotos. Então, vou te dizer, é a mesma coisa. Eu, principalmente, não me envolvi com drogas. Sim, você foi ladrão até o fim. Exato, porque além disso, né, o mundo das drogas é ainda 10 vezes pior. Sim, do que o meio tradicional, pelo menos o dos assaltantes a banco. Pega os carcereiros, por exemplo, eles lamentam não terem mais assaltantes a banco, sabe? Sim, eles sentem falta do tempo dos assaltos e bandidos à moda antiga. Sim, eu me lembro, tinha uma carcereira que me disse, mas os assaltantes são uma raça em extinção. Hoje em dia isso quase não existe. Você conviveu com o que chamam de o meio ou era mais um assaltante? Ah, já tinha ouvido falar desse meio nos prédios, mas eu não estava nem aí. Sim, você se afastava um pouco desse mundo das boates, das máquinas caça-níqueis, dos cafetões, essas coisas, era mais o cara ágil do assalto. Bom então, Jean-Pierre, obrigado por ter contado pra gente essa vida de bandido e ainda temperada com alguns anos de prisão. Desejamos a você uma longa e tranquila aposentadoria, Jean-Pierre. Bom, sabe, talvez ela não dure muito mais, porque, Tudo bem? enfim, Obrigado por assistir. Cada vez mais pessoas fazem isso. É um prazer para mim e principalmente não esqueça de se inscrever.